Não, tá igual, no YouTube tá igual. Beleza. Tá, então vou começar. Vamos começar. Júlia Porto também entrou agora, né? Boa tarde, boa tarde. Deixa eu pegar aqui. Vou compartilhar a tela e vocês me falem se vocês estão enxergando, tá? Ok. Vocês estão enxergando a tela? Sim? Pode digitar no chat que eu vejo também, se não quiser falar. Estão enxergando bem a tela? Bom, se ninguém falou nada, vocês estão me escutando? Estão me escutando? Vocês estão me escutando? Sim. Ok, beleza. Bom, pessoal, vamos iniciar então, tá? Já tem 5 pessoas na live. O pessoal sempre chega um pouquinho mais, um pouquinho atrasado mesmo, né? Então, eu já vou iniciar, tá? Vou fazer boa tarde a todos, primeiramente, né? Sejam muito bem-vindos, tá? Na live de hoje. E hoje eu vou falar sobre um tema bem controverso, tá? Vou falar sobre a ansiedade, né? Quem aqui que é ansioso? Vamos começar assim. Tem alguém aqui que é ansioso, que se considera ansioso? Não, ninguém? Bom, hoje a gente vai falar, né? Eu vou falar sobre a ansiedade e sobre a suplementação integrativa, né, no tratamento da ansiedade. Nós vamos também saber identificar o que é ansiedade e o que é transtorno de ansiedade, porque são duas coisas diferentes, tá? E hoje, atualmente, hoje, né, a gente já sabe-se, né, através dos estudos que, através dos dados, né, que 33% da população mundial sofre com algum tipo de ansiedade, algum grau de ansiedade, né? E que, assim, muitas vezes esses sintomas eles são mascarados por insônia, compulsão alimentar, dores físicas, né? E a gente precisa aprender a identificar, né, e separar esses sintomas se é de ansiedade ou alguma deficiência nutricional também. Pessoal, eu vou só desligar aqui meu WhatsApp, porque esse barulhinho fica me incomodando. Pronto, desculpa. Vamos lá de novo. Tela cheia. Aqui, porque fica me tirando da concentração esse barulho, tá? Então, a gente vai entender como que essa ansiedade afeta tanto o corpo quanto a mente e como que a suplementação integrativa pode oferecer um caminho natural e eficaz para equilibrar, né, para recuperar o equilíbrio do corpo e o bem-estar, tá? Bom, todos aqui eu acho que já me conhecem, não sei se tem alguém aqui que não me conhece ainda, tá? Eu sou a doutora Regiane, eu sou especialista em medicina integrativa, estética avançada, ozonoterapia, emagrecimento. Eu sou criadora de um protocolo chamado Emagrecer 21, que é um protocolo onde 21 dias eu faço um restart do seu metabolismo, tá? Tratando tanto questões emocionais, deficiências nutricionais, né? O que gera esse ganho de peso anormal e não conseguir esse peso, né?
E hoje eu trabalho muito, trabalho também muito com pessoas que vêm tanto à procura de saúde, bem-estar, tanto na parte de emagrecimento, quanto no embelezamento, né? Mas também as pessoas que querem, de alguma forma, equilibrar o emocional, porque muitas vezes ela sabe que é emocional, mas ela não quer procurar um terapeuta. Então, muitas vezes ela vem primeiro procurar um médico para depois um terapeuta. E o nosso trabalho como medicina integrativa é mútuo, né? Nós trabalhamos juntos. Então, muitas vezes o paciente vem tratar, vem com queixa, né? Vem tratar comigo uma queixa de cansaço, insônia, sudorese, palpitação, mas eu vejo que não é para mim, não é para um cardiologista, né? Que ele precisa da suplementação, porque nós vamos ver que a suplementação vai ajudar em muito, mas ele precisa também de um acompanhamento terapêutico também, tá? E a pessoa que ela não consegue, como é que eu vou passar aqui, tá? A pessoa que não consegue equilibrar a ansiedade, ela não consegue emagrecer, ela não consegue se achar bonita muitas vezes, né? E aí, por ela não se achar bonita, ela começa a fazer vários procedimentos estéticos, né? E ainda acha que não está bom. E por isso que vem a importância do profissional, para ele ver, né, perceber e não cometer exageros, né? Porque ultimamente vocês veem na internet essa monstralização, vamos dizer assim, as pessoas estão totalmente modificadas, né? Lábios muito grandes, queixos muito grandes, né? Tudo muito grande, muito esquisito, uma monstralização mesmo, né? A pessoa fica totalmente esquisita, né? Então, assim, é muito importante saber diferenciar, né? O porquê da pessoa estar buscando tanta mudança, né? Alguma coisa tem de errado. Então, a gente precisa saber identificar e encaminhar para o profissional certo, né? Então, falando de ansiedade, a gente tem que saber o que significa ansiedade, né? A ansiedade em si, como está escrito ali, né, ela é uma reação normal do nosso corpo diante as situações de estresse, né? Porém, quando ela se torna muito intensa, né, e frequente, ela pode indicar um transtorno de ansiedade, tá? Então, como eu costumo falar, como eu falei no título, né, a ansiedade vai além do que você pensa, tá? Ela vai muito além disso, tá? A ansiedade, a gente fala, né, que a ansiedade é uma reação, como eu falei, uma reação normal frente à situação de estresse. Então, a gente precisa diferenciar, tá? Por quê? Nós temos isso que eu falei, essa ansiedade referente ao situações de estresse, né, que é o normal, é a ansiedade fisiológica, tá? E, né, que é isso é um meio de proteção. A ansiedade fisiológica, ela é um meio de proteção, é um sentimento natural. Então, a gente aumenta o foco, né, em situações importantes, em situações de risco, né? É uma reação de luta ou fuga quando é necessário, igual eu falei, uma situação de risco, né? É, como autopreservação, né? Já a ansiedade patológica, que já é o transtorno de ansiedade, é quando essa resposta ansiosa, né, que é natural, ela se torna exagerada e prejudicial. É aquela pessoa que acaba se fazendo mal por esses níveis, né, que não são saudáveis de ansiedade, né? E aí a pessoa começa a ter palpitações frequentes, compulsão alimentar, né? Preocupação constante, e onde começa a interferir nas atividades diárias, causa sofrimento, né? Choros constantes, né? E até bloqueios, né? Bloqueios produtivos, a pessoa quando começa a não consegue mais produzir, né? E a ansiedade, ela não é só um estado mental, né? Ela é uma resposta complexa que envolve todo o corpo, através da conexão mente e corpo. Eu estou falando dessa parte do cortisol. Então, pessoas que têm ansiedade exagerada têm aumento de cortisol. E eu não sei se vocês estavam na live minha de inflamação, onde eu falei bastante do cortisol, que cortisol aumentado frequentemente
causa inflamação, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque a ansiedade ela faz esse desequilíbrio no nosso sistema nervoso, né? Ela faz esse desequilíbrio entre hipotálamo, hipófise e adrenal e aumenta a produção de cortisol e a pessoa inflama cada vez mais, tá? Então, como eu já, né, falei sobre as causas da ansiedade, vamos falar um pouquinho sobre os sintomas da ansiedade, tá? A ansiedade que eu estou falando aqui agora é o transtorno da ansiedade, tá? Que são os sintomas físicos, né? A palpitação frequente, taquicardia, tensão muscular, sintomas emocionais, alguma preocupação excessiva, aquela pessoa que é preocupada demais, né? Tem um problema que vai ser resolvido amanhã, hoje já não dorme. Na verdade, tem pessoa quando é muito ansioso, quando já é patológico, se ela tem um compromisso na sexta-feira, ela já não dorme a semana toda. É aquela pessoa que dá dor de barriga, tem diarreia, tem náusea, tem vômito, né? Fica irritado constantemente e, consequentemente, esses comportamentos, né, causam uma certa dificuldade de concentração, né? Por quê? Pessoa ansiosa, ele vive em. Lembra que eu falei agora há pouco que a ansiedade fisiológica, né, é um alerta do nosso corpo frente a um perigo. Então, a gente tem aquela ansiedade, por exemplo, para apresentar uma live, né? Lógico que a gente fica ansiosa. Eu fico extremamente ansiosa, mas é normal, né? É frente a um desconhecido. Então, a gente tem uma certa sudorese, uma certa palpitação. Mas passou isso, passou. Agora, tem pessoas que não estão em perigo iminente, não estão em um processo de resolver alguma coisa e vivem com palpitações, vivem ansioso, acha que a todo momento vai acontecer alguma coisa, né? Então ele está ali, o cérebro dele está sempre em perigo, ele acha que ele está sempre em perigo e esse estresse constante faz aumentar muito o cortisol e isso inflama muito o corpo, por isso que é normal que é normal não, que isso não é normal, né? É comum a pessoa que vive com ansiedade, que tem transtorno de ansiedade, sentir muitas dores no corpo, dores nas articulações, dores de cabeça, né? Mulheres e homens, né? Porque hoje a gente já pode falar que homens também têm fibromialgia, né? Eu tenho paciente homens que têm fibromialgia. Devido a isso, essa constante alteração do cortisol, o cortisol sempre aumentado, então, a inflamação generalizada, uma inflamação crônica, onde causa dores em todo o corpo, tá? E diante desses sintomas, tanto os físicos, né, quanto emocionais, isso causa transtornos comportamentais, né? Então, a pessoa tem compulsão alimentar, né? Muitas vezes ela acha que comendo um pouco mais vai acalmar. Por quê? Quando a gente come, que dá aquela falsa sensação de felicidade, porque liberou serotonina no cérebro. Então, a gente fica com aquela sensação de calma, né? Quando, por exemplo, na TPM, né, tensão pré-menstrual, que a mulher dá aquela compulsão por doce, porque ela tá com progesterona alta, progesterona causa diminuição da serotonina, então ela precisa, né, melhorar isso aí atrás de um doce, porque o açúcar ele eleva muito rápido a serotonina e ela dá essa falsa sensação de prazer e de felicidade, né? Então por isso que é muito comum a compulsão alimentar em pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade, tá? As pessoas começam a evitar situações sociais, né? Começam a não sair de casa, ficar mais em casa, né? Procrastinação frequente. Então, assim, começa uma coisa, não termina, começa uma coisa, não termina, muitas vezes nem começa, né? E sempre dificuldade para relaxar. Então, por aqui no consultório eu atendo muitas pessoas que vêm fazer ultrassonografia de ombros, com isso aqui tudo tenso, tudo duro, com muita dor. Tem casos de tendinite, lesões de tendão? Tem, mas a maioria das vezes não tem nada. Tudo tensionado, tudo duro, com muita dor, mas é por tensão, porque a pessoa não consegue relaxar. Quando a gente está ansioso, automaticamente o nosso cérebro faz a gente fazer isso aqui. A gente contrai toda essa musculatura aqui do pescoço, o trapézio, das costas, né? Porque a gente tem que se enrijecer
para aguentar, né? É um alerta, uma iminência de perigo. Então, a gente contrai para segurar, né? Para aguentar o que vai vir. Então, essa dificuldade de relaxar causa muita dor, né? E assim, esses sintomas, eles são sinais de desequilíbrios internos em neurotransmissores, hormônios, nutrientes, né? Não indicam fraqueza em si, um corpo pedindo ajuda, tá? E falando sobre as causas da ansiedade, falando sobre as causas da ansiedade, hoje em dia, o mais comum, né, de transtorno de ansiedade são o quê? É o estilo de vida, né? Nós temos os desequilíbrios internos, que são as deficiências nutricionais, depois eu vou falar sobre isso, mas o estilo de vida moderno hoje é o mais comum pelo transtorno de ansiedade, né? Porque hoje em dia a gente tem muito estímulo digital. Muita informação, né? Porque, por exemplo, antigamente existiam sequestros, existiam roubos, existiam, mas a gente fala assim, meu Deus, hoje piorou tudo, hoje tem muito mais roubo, hoje tem muito mais sequestro, mas há 20, 30 anos atrás também tinha, só que a gente não tinha essas informações, não era tão rápido essas informações, né? E esses estímulos digitais, de um certo modo, veio para ajudar, né? Porque em alguns países existe códigos, né? Quando uma criança desaparece, começa a apitar em vários telefones, então isso ajuda, né? Ajuda para a parte de defensão, né? De defesa, né? Mas também prejudica na parte de informações, porque hoje a gente acaba procurando muita informação negativa, né? A gente fica lá na rede social, gente, não, porque eu não faço isso, tá, gente? Hoje eu consigo me controlar bastante, consigo filtrar essas coisas, né? Então, pessoas brigando por causa de religião, pessoas brigando por causa de política, né? Antigamente não tinha isso, né? E é muito estímulo, muita irritação, muito nervosismo por causa desses estímulos, porque chega muito fácil, né? Tá ali na palma da nossa mão, né? É só abrir e começar a olhar, tá? Então, cabe a nós saber filtrar e tirar algumas coisas da nossa vida, né? Má alimentação, né? Uma alimentação rica em processados. Hoje, os Estados Unidos já se fala muito nisso, né? O prejuízo da alimentação, né, dos ultraprocessados, porque foi um dos primeiros países a fazer esses alimentos processados, né? Que são fáceis, né, para o dia a dia, e hoje eles têm uma consequência muito grave, uma quantidade gigantesca de obesos, né, obesidade mórbida, de depressão, de suicídio, né, e a maioria desses sintomas são devido à alimentação, porque os alimentos ultraprocessados inflamam o corpo, né? O sedentarismo, falta de contato com a natureza, né? Sono inadequado, o sono inadequado e ritmo circadiano desregulado. Eu tenho uma live gravada sobre o ciclo circadiano, tá? Então, quem quiser ir lá assistir vai ser muito bom, né? E assim, o sono inadequado, ele está relacionado ao estímulo digital, porque a gente não faz mais higiene do sono, né? Chega em casa, fica no celular até na hora de deitar, e isso prejudica e muito no sono, né? É lógico que desequilíbrio interno, como deficiência de algumas vitaminas, que eu vou falar, também prejudica no sono, né? Os desequilíbrios internos, como eu disse, são as deficiências nutricionais, os mais comuns, magnésio, complexo B, ômega 3, mas tem também deficiência de vitamina B12, vitamina D3, tá? Disbiose intestinal, o que é disbiose intestinal? Uma alteração na microbiota do intestino, né? Aquele intestino totalmente inflamado. E isso é provocado pelo quê? Pela nossa vida louca, alimentos ultraprocessados, alimentos inflamatórios, né? Que causam uma inflamação crônica, né? Não sei se quem estava aqui e está aqui, estava na live anterior que eu falei sobre inflamação crônica, então ela entra nessa parte, tá? E o estresse oxidativo celular, que é causado pelo quê? Pelos estímulos, pela falta
pelo sono inadequado, pelo estresse do dia a dia, e isso acaba faltando oxigenação e as nossas mitocôndrias sofrem e produzem muito estresse oxidativo, tá? Então, todos esses fatores, né, combinados, né, não é um fator só que vai gerar, mas todos esses fatores combinados, né, eles são um ambiente perfeito para desenvolver a ansiedade patológica, não a ansiedade fisiológica, a ansiedade patológica, que é muito uma ansiedade exacerbada, né? E ainda mais quando a pessoa tem uma predisposição genética, né, de transtorno mental, tá? E por que tratar a ansiedade integrativamente? Integrativamente é natural, sem medicação medicação alopática, né? Por quê? Porque a ansiedade, ela não está só na mente, igual eu estou falando ali, né? Ela envolve neurotransmissores, né? A serotonina, a dopamina, a GABA, né? Está relacionado ao intestino, como eu falei, né? Porque se 90% da serotonina do nosso corpo é produzida no intestino, então uma microbiota que ela é saudável, ela promove esse equilíbrio e produção de serotonina normal, né? Ela sofre influência, como eu falei, do cortisol, da insulina, da melatonina. Então, quem tem ciclo circadiano desregulado, sofre de insônia, não tem produção de melatonina, então ela vai ter mais ansiedade, né? Por quê? Porque pelo estímulo, né, multifatorial, né? Estresse crônico, deficiência nutricional, igual eu falei, né? Os maus hábitos do sono, né? E aí, muitas vezes, o que que você acaba fazendo? Você está com insônia, está ansioso, palpitação, você vai ao médico e ele passa remédios paliativos, né? Um ansiolítico, um antidepressivo, algo para dormir, né? Mas isso, o que esses remédios fazem? Eles só abafam o sintoma, eles estão tratando só o sintoma. E a gente precisa corrigir onde está essa deficiência. Se a deficiência é por estímulos demais, a gente tem que tirar esse excesso de estímulo, né? Então, a medicina, ela busca um equilíbrio global, né? Um equilíbrio geral do corpo, né? Do ser humano, né? Corpo, mente e estilo de vida. Então, a medicina integrativa, ela busca esse equilíbrio, né? Ela trata a raiz do problema, né? E não mascara, não mascarar só, né? Porque os medicamentos alopáticos, eles vão só tratar o sintoma. Tá com insônia? Toma um remédio para dormir, mas a ansiedade vai continuar, o problema vai continuar, a desnutrição vai continuar. Então, por isso que é importante um tratamento personalizado, né? Para cada pessoa diferente, né? E por que que a medicação, ou a suplementação, né, que é a medicação, a suplementação integrativa, ela atua em várias frentes, né, em vários comportamentos. Por quê? Porque ela ajuda a reduzir o estresse oxidativo, melhora a clareza mental e foco, né? Regula o sono, regula o humor, né? Equilibram os neurotransmissores, que isso é muito importante, né? A gente trata o intestino para tratar uma insônia, a gente trata o intestino para tratar a ansiedade. Então, a gente trata a raiz do problema, né? Então, eu sempre costumo falar para os meus pacientes que a ansiedade, ela não é só um problema de cabeça, né? Ela é um sinal de que o corpo todo está em desequilíbrio, né? Então, por isso que a medicina integrativa vem englobando tudo isso, né? E vamos começar sobre os suplementos, tá? Então, assim, os principais suplementos que a gente encontra na literatura, se vocês forem pesquisar, não sei se tem pesquisadores aqui, eu sou daquela que pesquisa demais, né? Então, se você for pesquisar na literatura hoje, os mais indicados para tratamentos, né, de ansiedade, transtorno de ansiedade, são esses aqui, né? Os magnésios, triptofano, ômega 3, né? Os adaptógenos, a ashwagandha, a rhodiola, né? Que está sendo muito usado na medicina integrativa hoje também, né? Só que eu vou passar para vocês os meus preferidos,
tá? Os que eu uso no meu dia a dia e nos meus protocolos. Eu vou começar pela molécula da vida, que é o meu queridinho, né? Eu nunca fico sem falar dele, porque eu uso a molécula da vida, o óleo de girassol ozonizado em tudo, né? Por quê? Porque ele vai agir, lembra que eu falei do estresse oxidativo lá atrás? Que ele vai agir ali, ele vai melhorar esse estresse oxidativo, vai melhorar a oxigenação intracelular. Ele vai trazer mais energia para essa mitocôndria que está fadigada, está inflamada, e vai ajudar a equilibrar os neurotransmissores, que são ligados à ansiedade, né? Serotonina, dopamina, o GABA, tá? E o Ceremix também, que é o meu queridinho, eu adoro esse suplemento, né? Ele age como um regulador natural do sono, do humor, né? Ele ajuda muito no sono também, ele não é só para ansiedade, ele regula muito o sono, tá? Ele auxilia na produção dos neurotransmissores calmantes, então ele ajuda na produção de melatonina, tá? Ele melhora a qualidade do sono, ele melhora o humor, né? Então aquela sensação de hiperatividade cerebral, ele também ajuda a acalmar ali, tá? E aí, junto com o Fox TDAH, você vai falar assim, ah, mas o Fox TDAH é para quem tem TDAH só. Não, não é só para quem tem TDAH, não, tá? Para quem tem transtorno de ansiedade, toda pessoa que tem transtorno de ansiedade, ela tem um déficit de foco, né? Ela tem ali uma deficiência de foco, ela não consegue, né? Ela tem uma falta de foco, ela tem uma dificuldade de clareza mental, né? Ela não consegue se concentrar. Então, eu utilizo ele também para quem tem ansiedade, tá? Porque muitas vezes a ansiedade generalizada, né, que ele ajuda ali na parte de concentração e produtividade, e isso acalma a ansiedade, né? O ansioso, ele conseguindo se concentrar, conseguindo se focar, ele se torna menos ansioso e traz esse equilíbrio, né? E aí eu sempre falo para vocês, né, assim, eu sempre falo para os meus pacientes, né, que a gente precisa de uma sinergia, a gente precisa de um blend, eu gosto muito dessa palavra, né, de um mix terapêutico, porque uma coisa potencializa a outra, né? Então, se eu entro com um redutor de estresse oxidativo, vou oxigenar essa célula, né? E aí eu entro com o que é a molécula da vida, aí eu entro com o Ceremix e vai ajudar a equilibrar ali a parte hormonal, né? Os receptores, né? Os neurotransmissores. Aí ele equilibra, ele te dá um sono melhor, aí você vem com o Focus TDAH e você vai melhorar muito a ansiedade desse paciente, esse transtorno de ansiedade que ele tem, né? Tanto que o Ceremix, ele tem triptofano e o Fox TDAH também tem triptofano, tá? Mas não tem problema tomar os dois juntos, tá? Você pode tomar o Fox TDAH durante o dia e o Ceremix à noite, que vai ajudar muito, tá? Se fosse alguma pergunta, tá? E vou falar agora também de um que eu gosto muito para tratar a ansiedade, inclusive eu passo ele junto com o Ceremix à noite, tá? Eu passo ele para ser tomado junto, que é o SD Fibro, né? Que são os magnésios. E o magnésio, ele está na literatura, lembra que eu mostrei lá atrás? Que o magnésio é um dos suplementos que está na literatura, que é utilizado para ansiedade, né? Por quê? Porque ele tem os três magnésios. E o magnésio, ele age como cofator do GABA, né? Que é um neurotransmissor inibitório. Então, ele inibe a depressão, né? Tanto que existe também o GABA para ser manipulado para ajudar nessa inibição da ansiedade, tá? E os magnésios, eles vão agir como um calmante, né? Relaxante muscular. Então, para aquelas pessoas que têm ansiedade com tensão muscular, aquela tensão que eu disse aqui, ele vai ajudar muito, tá? E se associado com o Ceremix à noite, né? Ele vai ajudar mais ainda, ele vai relaxar bem. Então, o SD Fibro, eu só uso ele à noite, tá? Mesmo que seja para tratar problemas
ossos, dores articulares, que eu uso ele muito também para esses tipos de dores, mas eu uso ele à noite porque ele é ótimo para relaxar. A pessoa vai dormir melhor, né? Vai ter um sono melhor, maior produção de serotonina, né? O magnésio, ele ajuda também nessa síntese de melatonina, né? Ele te dá um sono reparador, tá? Ali ele ele é anti-inflamatório por causa da curcumina e por causa do magnésio. Os dois agem como anti-inflamatórios, tá? E em sinergia junto com o SD Fibro, ele vai ser excelente para tratar a ansiedade e problemas de insônia também, tá? E eu vou te falar que, assim, o efeito dele é praticamente, dos dois juntos, é praticamente imediato, né? Então, o paciente passa aqui comigo e fala, não, eu não estou conseguindo dormir, eu fico uma semana sem dormir, eu dou 2 cápsulas de cada um para ele testar à noite, porque tem gente que não aceita, né? Então, eu dou um teste. Então, você toma 3 dias e volta me dizendo se você dormiu ou não dormiu. Não teve um paciente até agora que eu passei essa sinergia que ele não voltou e comprou as cápsulas dizendo que sim, que conseguiu dormir sem precisar de medicação alopática, tá? Sem precisar de indutor do sono. Eu costumo falar que o magnésio, ele é como é que eu posso falar? Ele é um freio para o nosso cérebro, né? Ele dá um freio para o nosso cérebro, ele desinflama, ele relaxa, ele aquece. Eu costumo falar para os meus pacientes que o SD Fibro é um suplemento que ele aquece o coração, aquece o corpo. Sabe quando você recebe aquele abraço gostoso? O SD Fibro é assim. Ele é como se ele desse um abraço ali no seu corpo, te equilibrasse, te relaxasse, sabe? Não sei se alguém já ganhou, recebeu um abraço assim que a pessoa te abraça, que você chega e fica mole. O SD Fibra é assim, ele relaxa muito, tá? E é muito interessante, porque quando a pessoa tem essa falta de relaxamento, tá sempre tenso, né? Às vezes dá um abraço, a pessoa relaxa, o SD Fibra age desse mesmo jeito, tá? É muito interessante. Quem não testou, teste. Vocês vão ver como é bom. Toma os dois juntos, o SD Fibra e o Ceremix à noite. Depois eu quero ver lá no meu direct do Instagram os comentários. E a B12, tá? A B12, inclusive, ela não estava nessa live, eu coloquei depois. Por quê? Porque a B12, para a ansiedade, ela é essencial também. Porque a vitamina B12, ela ajuda, né, na síntese de serotonina e dopamina também, né? A B12 é a cobalamina, né? A metilcobalamina, a cianocobalamina, mas a que tem menos efeito hepatotóxico é a metilcobalamina, por isso que hoje se usa ela mais, né? Se usa mais ela. Então, ela se ligando ao neurotransmissor, ajudando nessa síntese de serotonina, de dopamina, ela vai estar diretamente relacionada ao humor, né? Ao prazer, ao bem-estar, né? Então, ela vai ajudar na irritabilidade, na ansiedade, na fadiga, né? Então, pessoas que têm deficiência de B12, eles têm fadiga constante, dores no corpo, dificuldade também de concentração, né? Pessoas que têm dificuldade de concentração, a gente precisa repor essa B12 dele ali também, né? E a B12, olha só que interessante, ela age diretamente na formação da mielina, né? O nosso cérebro ele tem uma rede de sistemas elétricos. E assim como a rede elétrica, como o fio elétrico, né? Que o fio elétrico ele tem aquela capinha que cobre ele, que é para não ficar dando choque, né? O nosso cérebro também é assim. Ele é coberto por uma capa que se chama mielina, que é o que protege esses nervos, né? Então, o cérebro, o corpo, todos os nervos, né? Mas mais principalmente no cérebro, tá? Então, ele ajuda, a B12, ela ajuda na formação dessa capinha, né? Dessa capa de mielina. Então, ela protege os nervos, tá? Então, assim, quando essa capa ela está deficiente, a pessoa tem mais lentidão, ela tem dificuldade de concentração. É normal a pessoa falar assim, nossa,
Eu fui pegar o celular, esqueci o que que eu ia falar. Eu fui fazer uma coisa, esqueci. Aí a pessoa está lá no quarto, ia na geladeira, no metade do caminho, volta porque esqueceu o que estava fazendo. É por causa disso, né? Essa desproteção do nervo, né? É falta de B12. Então a gente precisa entender, né? E aí a pessoa fica ansiosa, aí piora, aí é que ela não se lembra mesmo. Então a gente precisa entender que nesse caso é uma ansiedade por deficiência, né? A gente precisa tratar. Então, nem toda confusão mental, nem todo o estresse é porque a pessoa é ansiosa por natureza. Não, muitas vezes é deficiência nutricional e a gente precisa repor isso. Outra coisa também, que eu uso muito a B12 no consultório também, porque hoje em dia, com a vida estressante, alimentos inflamatórios, né, nós temos muito excesso de homocisteína no nosso corpo. A homocisteína é um dos exames que eu utilizo que eu peço, né, para ver a inflamação, para ver o quanto a pessoa está inflamada, né? Eu peço muito homocisteína. E a B12, ela é o principal suplemento para a gente baixar a homocisteína, né? A B12 e a B6, as duas juntas, ajuda a regular a homocisteína. Então, pessoas que estão com fadiga crônica, dores no corpo, dificuldade de memória, uma ansiedade que vem do nada, né? Desanimado, precisa repor B12, tá? Certo? E assim, eu sempre prescrevo B12 30 minutos antes do almoço, tá? E outra coisa, sempre eu gosto tanto da B12 quanto do ferro associar a vitamina C. Então, assim, ou tomar com suco de laranja, ou tomar com suco de limão, ou, que fica melhor ainda, tomar junto com as cápsulas de vitamina C, tá? Porque a absorção tanto do ferro quanto da B12 é melhor, tá? Já eu vou falar aqui na D3, que é a próxima, que eu sempre passo após a refeição, porque a D3, a vitamina dela, ela é lipossolúvel, ela precisa da gordura, né, para ser absorvida. Então, sempre depois de alguma refeição, tá? Eu não passo à noite porque a vitamina D, ela é energética, né? Ela é energética. Então, é comum, se passar para tomar à noite, a pessoa ter insônia, tá? Então, eu sempre passo ela durante a manhã, sempre de manhã, tá? E assim, a combinação da B12 e da K2, né, que eu já falei, já fiz uma apresentação, já fiz uma live sobre D3 com K2, né? Então, a D3 precisa da K2, porque se for só vitamina D, aumenta a produção de cálcio, mas não tem absorção, porque o que leva o cálcio para o osso é a K2. A K2 é o GPS do cálcio, né? Então, por isso que tem que estar juntos. E essa formulação da Neosway é muito interessante por causa disso. Ela já vem junta nas farmácias, né, as medicações alopáticas e reposições, a gente vê só D3 e às vezes ainda vê D3 com cálcio, mas não tem K2. E aí? Fica circulante esse cálcio, não vai para o osso e não funciona, né? Por isso que hoje existe muitas mulheres que fazem tratamento para osteoporose, né? Tomam cálcio, tomam vitamina D e continuam com osteoporose. Aí vai fazer um exame, um Doppler de carótida, as carótidas estão todas duras, enrijecidas, por quê? Está calcificando o lugar errado, né? Não tem o GPS que leva o cálcio até lá no osso. Então, esse cálcio ele fica circulando. Ele vai calcificar alguma coisa, ele vai grudar em alguma coisa, né? Artérias, veias são as principais. Alguém, alguém respondeu aqui. Artérias, veias são as principais, né? Então, sempre prescrever D3 com K2, né? Além do equilíbrio, né, do cálcio, fósforo, o D3, ele é crucial, ajuda também na síntese de serotonina e dopamina, tá? E como eu falei, sempre no período da manhã, após o café da manhã ou após o almoço, tá? Porque ela precisa de gordura para absorver, tá?
E vamos falar agora um pouco sobre o estilo de vida, né? Porque é lógico que a suplementação faz parte, todo mundo deveria se suplementar desde a infância, né? Porque vitamina não é para engordar, igual a gente aprendeu há um tempo atrás, né? Que aquela pessoa magrinha, né, precisava tomar vitamina para engordar. Não é assim. A gente precisa suplementar desde a infância, ainda mais hoje, que as crianças têm uma alimentação muito deficiente, né? Muito embutidos, muito enlatados, e isso causa uma deficiência nutricional, né? Então, assim, a nutrição, a suplementação é essencial, né? Mas ela sozinha, ela não faz milagre, não, tá? Então, a gente precisa ter essa sinergia entre estilo de vida e suplementação, tá? Cuidar do sono, né? A respiração, né? Fazer meditação, fazer orações, né? Uma nutrição anti-inflamatória, né? Esses são os pilares para uma boa qualidade de vida, né? A higiene do sono, né? Sempre desligar o celular, as telas, televisão, né? Tudo que cause estímulo 1 hora, 2 horas antes de dormir, né? Suplementar com magnésio e melatonina durante a noite, né? Então, como eu falei, SD fibra e Cilimix durante a noite para ajudar, tá? Respirações, né? Práticas de respirações conscientes, né? Durante a noite, pelo menos meia hora antes de dormir, fazer uma oração, mudar, né? Respiração consciente é aquela respiração que a gente presta atenção na nossa respiração, porque a respiração é algo automático nosso, né? Então a gente respira sem perceber. A respiração consciente é aquela que a gente começa a perceber a nossa respiração. Porque no estímulo diário, no estresse diário, a gente tem respirações curtas e isso falta oxigenação cerebral e aumenta o estresse oxidativo. Então, essa respiração consciente, que é aquela respiração em 3 tempos ou 5 tempos, né, que a gente puxa em 3 tempos, solta em 5 tempos, é contando mesmo, tá, gente? Mentalmente conta, né? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa respiração consciente, esses exercícios de respiração ajudam muito na produção de serotonina, de equilíbrio de neurotransmissores, tá? Alimentação anti-inflamatória, igual eu falei, né? Tanto os alimentos anti-inflamatórios, que são ricos em antioxidantes, o ômega 3 entra aqui também, né? E lá na literatura que eu falei lá no começo, o ômega 3 ele entra também na questão de suplementação para ansiedade, tá? Então, não tem problema nenhum a pessoa que tem transtorno de ansiedade suplementar ômega 3. Eu não coloquei nessa live porque, como eu falei na live anterior, respirou, conseguiu engolir, já pode tomar ômega 3, né? Hoje a gente já passa ômega 3 para a gestante, então a criança já tem esse contato com o ômega 3 desde a barriga. Por quê? Porque o ômega 3 é essencial para o nosso cérebro. Na gestação, ele é essencial para a formação cerebral, né? Na infância, ele é essencial para a formação cerebral, porque o cérebro da criança, ele vive em constante transformação e é muito ativo. Então, ele precisa dessa gordura, ele precisa dessa gordura boa. Então, criança precisa tomar ômega 3, né? E hoje a gente já acha ômega 3 com gostinho, né? Que é específico para criança, né? E os probióticos também para a questão de intestino, mas aí aqui eu não vou entrar em questão, porque eu já, né, já fiz uma live sobre o intestino e eu entro muito nessa questão de anti-inflamação, tá? Ela tá gravada no YouTube lá, eu aconselho vocês a assistirem, porque é uma live que ficou bem interessante, tá bom? Então, assim, a verdadeira transformação, ela acontece quando a suplementação adequada atua em conjunto, né, em sinergia, por isso a sinergia perfeita, né, com a mudança consciente no estilo de vida, né, criando um círculo virtuoso de bem-estar, né, então, um equilíbrio, né, no nosso ciclo circadiano, como eu gosto muito de falar. E eu trouxe aqui 2 casos de 2 pacientes meus que foram transformações reais, tá? Um deles chegou, que é essa mulher de 42 anos aqui, ela chegou com um quadro
que ela vomitava, 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 vomitava demais. Ela veio consultar porque ela tinha muita enxaqueca e ela vomitava muito. Ela passou por neurologistas, ela passou por vários, passou por gastros, e ninguém descobria o problema do vômito dela. Até que a filha dela chegou para mim e falou assim, doutora, eu acho que a gente vai precisar internar minha mãe, porque ela não está aguentando parar de pé. Eu falei, não, então vamos internar. Como eu não trabalho mais em hospital, eu conversei com uma colega minha, né, para ela internar, e eu ia me acompanhando. E eu falei para ela, ela está em burnout, ela está com esgotamento, o problema dela é o esgotamento, né? Ela não estava mais dormindo, ansiosa, ela é advogada, então ela estava sobrecarregada. E eu fui conversando com ela, mas ela não aceitava que era esgotamento. Para ela, ela tinha uma doença que ela ia morrer, né? E aí, depois dessa internação dela, já entrei com alguns manipulados, né? Na época eu não trabalhava com, especificamente com, não, eu já estava trabalhando com a Nebulosa porque eu passei o ozônio para ela. E junto com os ansiolíticos que foi passado no hospital, depois ela saiu, ela continuou só com a suplementação, né? Depois de 3 meses do protocolo, né, que eu passei, eu passei o SD-Fibra também para ela, faltou aqui. O ozônio, o SD-Fibra, passei a Ashwagandha e o Ceremix. E organizei, né, ajudei ela a organizar o estilo de vida dela, né? E assim, hoje ela está super bem, ela melhorou, né? Ela não tem mais ansiedade. Hoje ela viaja com os netos, ela viaja com as filhas, né? É outra pessoa. E ela não ficou dependente de medicação alopática, né? Medicação psiquiátrica, que é o que mais costuma, né? E melhor, perdeu peso. Ficou mais bonita, a pele mudou, né? E o outro foi essa estudante, né, também é uma moça, tá? Estudante que tinha, ela tem TDAH, e isso causava uma ansiedade extrema nela, né? Ela não conseguia concentrar, tinha ataques de pânico. E depois de 2 meses eu entrei com o Fox TDAH, foi logo no lançamento. Eu acho que ela foi a minha primeira paciente que usou o Fox TDAH. E ela usou o ômega 3 e a molécula da vida também, tá? E assim, os pânicos dela melhoraram muito, hoje ela não tem mais crise de pânico. Essa paciente aqui é uma que ela faz acompanhamento psicológico também, né, terapêutico, tá? Ela melhorou a compulsão dela, o desempenho também na escola, né? Ela tinha desmaios, ela tinha muitos desmaios por crise de pânico, né? Ela ficava ansiosa, sudorese, taquicardia, começava a respirar rápido, 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 até que desmaiava. E junto com a terapêutica, né, junto com a terapeuta e a suplementação, ela melhorou, assim, 100% hoje, né? Eu sempre gosto de trazer casos reais, gente, porque eu acho interessante isso, tá? Então, é como eu sempre falo, né? O equilíbrio, ele começa de dentro para fora. Tudo a gente trata de dentro para fora, né? Então, a ansiedade, ela não precisa, na verdade, ela não precisa e não deve, né, ser mascarada com paliativos, com medicações alopáticas, né? O caminho é a gente tratar a causa, reequilibrar esse corpo, né, reequilibrar essa mente, tá? E a medicina integrativa vem para isso, a suplementação vem para isso, para trazer esse equilíbrio para esse paciente, para essa pessoa, né, que sofre com transtorno de ansiedade. Transtorno de ansiedade, igual eu falei, né? Porque a ansiedade, ela é normal. Agora, quando isso é exacerbado, quando isso é exagerado, aí isso já não é normal, né? Isso já se torna patológico, já é o transtorno de ansiedade. A pessoa passar por um quadro, uma ansiedade, um dia ou outro, é normal, é comum. O que ela não pode ter é exacerbado, é isso exagerado, né? E terminamos, pessoal, tá? Vou abrir aqui as câmeras. Se tiverem alguma dúvida. Agora que eu vi aqui, gente. Sim, tudo. Ah, tá. Tudo normal. Foi a hora que eu falei se o áudio estava bom, né? Só 3 pessoas no live. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa?
Oi? Tem alguém falando, mas não está saindo o áudio direito. Não, eu acho que é só tá aberto mesmo, né? Tá. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Alguém quer questionar alguma coisa, perguntar alguma coisa, quer acrescentar, tem alguma dica, tem alguma experiência também para compartilhar aqui com a gente? Fique à vontade, tá? Nós temos um tempinho. Bom, hoje eu fui mais rápida, né? Vocês viram. Nem fui chamada a atenção, ó, tô olhando aqui, ainda não me chamaram a atenção, não, que eu não passei do horário, não, né? A gente tem um tempo ainda. Nada? Ou foi muito boa a live, ou vocês não entenderam nada, né? Eu vou dar um minutinho. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, não quiser compartilhar nada, eu vou encerrar, tá? Nada, né? Então, eu vou deixar aqui só um adendo para vocês escreverem no papelzinho, né? E sempre olhar, tá? Que é o que eu sempre passo para os meus pacientes, é uma mensagem que eu passo para eles, né? Porque a ansiedade, muitas vezes, ela é colocada como uma fraqueza, né? Ah, pode falar, senhorinha. Ela levantou a mão, pode falar. Pode abrir o microfone e falar. Pode falar. Não? Tá. Então, eu vou colocar aqui, vou colocar o meu pensamento, né, que eu sempre falo para os pacientes, né, que a ansiedade, ela não é uma fraqueza, é um sinal do corpo, é um sinal do seu corpo que ele precisa de equilíbrio, tá? A gente precisa desse equilíbrio, e esse equilíbrio a gente alcança através da medicina integrativa, né? Nesse trabalho mútuo, né, esse trabalho dinâmico, multissetorial, né, com outros profissionais de saúde, né, terapia, suplementação, tá? E quem tiver algum conhecido que, né, que esteja passando por esses problemas, por essas dificuldades, por transtorno ansioso, ansiedade generalizada, estresse, insônia, compartilhe as lives, tá? As lives agora estão sendo gravadas lá no YouTube, eu olhei lá, as lives, desde aquele dia que a gente conversou, elas estão sendo gravadas por temas, né? Então, vocês conseguem olhar o tema e enviar para os seus conhecidos, para os seus amigos, para os parentes, tá? Fica mais fácil, né, para compartilhar. Certo? Eu vou Doutor, encerrar. Pode falar. Quem está doutora, falando? eu Helena. tenho, eu tenho uma experiência para dizer. Eu Maravilha. tomava receita controlada há 8 anos, porque tive um AVC. E depois que eu comecei a fazer o uso do Ceremix, da molécula da vida, e agora, por último, eu comecei também a usar o Fibro. E já Ótimo. tem 4 meses que eu não sou mais dependente daquela receita que era a amitriptilina. Ai, que maravilha, né? Eu vou Estou super compartilhar. bem, Ai, que estou bom. super bem, durmo bem, tudo normal, estou controladinha. Não tem assim aquele, porque a mitriptilina era para me fazer eu ficar controlada, não ter Uhum. assim muita crise de ansiedade, era muito preocupada. E hoje, graças a Deus, através desse suplemento da Nemazuei, eu estou super bem. Que bom, muito bom.
A medicina integrativa, ela vem para isso, né? Fazer a gente aprender a lidar com os nossos problemas também, né? Porque a gente precisa Sim. aprender a lidar com os problemas e suplementar, né? Muita gente aqui sabe que eu já compartilhei, né, o meu caso também. Quando eu fui para medicina integrativa, eu tomava 11 medicações por dia. Né? Eu tomava medicação para dormir, medicação para acordar, medicação para dormir, medicação para acordar. Eu tomava a dose mais alta, né, de alprazolam, que é um indutor do sono para transtorno bipolar, e eu dormia 2 horas durante a noite. Deitava, dormia aquele sono que ele induzia e depois acordava. E enquanto eu não tive essa visão, né, que chegou uma hora que eu falei assim, não, eu não vou viver assim pro resto da minha vida. E aí eu comecei a buscar alternativas. Eu já fazia ozonioterapia, né? E aí eu fui buscar alternativas foi quando eu fiz a pós-graduação em medicina integrativa e comecei a mudar o meu estilo de vida, alimentação. Fui testando várias suplementações até que a Kelly chegou no meu, né? A Kelly, que é a nossa diretora aqui de Rondônia, chegou no meu consultório e falou, doutora, você já testou esse suplemento? Eu falei assim, olha, eu já testei vários ozônios, mas sinceramente, eu não tinha gostado, né? Não tive efeito. E aí ela me propôs e eu aceitei. Ela me propôs um desafio, eu aceitei e eu comecei a utilizar com a minha família, comigo. E aí não parei mais, né? Hoje eu utilizo os suplementos da Nemazuei no meu consultório, passo para os meus pacientes, eu uso, minha filha usa, né? E e hoje também, hoje eu não tomo mais nenhuma medicação, nem para o coração, porque o estresse me deu um infarto, eu tive um infarto, tive que fazer cirurgia, e as medicações que eu tive que tomar na época, hoje eu também não tomo, né, porque eu consegui desinflamar o meu corpo. E graças a Deus também, né, só veio para melhorar, né. Sim, sim. Obrigada, viu, Helena, por Imagina, compartilhar. gratidão, doutora, gratidão. Foi uma tarde maravilhosa, com muito aprendizado, e isso é muito importante para que nós possamos ajudar o maior número de pessoas que nós pudermos. Sim, verdade. Mais alguma coisa? Mais alguém? Não? Deixa eu ver aqui. Agora, então, deu a hora agora. Então tá, pessoal, obrigada, tá? Pelo, pela companhia, por me escutar, tá bom? Um abraço a todos. No YouTube são gravadas todas as lives, então mandem para os seus conhecidos, para sua família, tá? E qualquer coisa, tem meu Instagram aqui, né? O arroba dra.regirodrigues. Pode entrar em contato comigo, que eu vou ter o maior prazer em ajudar, tá? E não sei se alguém tirou alguma foto, alguma coisa, mas se alguém quiser tirar uma fotinha agora, e compartilhar no Instagram e me marcar, eu mando o PDF, na verdade o e-book, né, e esse PDF dessa live para quem quiser, tá bom? Combinado? Um abraço a todos, tchau.